Fala galera! Hoje eu vou explicar para vocês este aparelho aqui, o controlador diferencial de temperatura da TOLS. Este modelo novo aqui é o MMZ 1195N, tá ok? Vamos lá, vamos abrir a caixa. Tem aqui o manual. Eu vou utilizar para explicar para vocês o funcionamento. Que tem os dois sensores NTC e aqui o aparelho. Aqui a gente pressionando aqui, temos acesso aos dois bornes para fazer as ligações da alimentação da bomba. No caso a gente liga o contator aqui, né, ao invés diretamente da bomba. O sensor do coletor e o sensor do reservatório, tá? Tem aqui a furação para prender ele na parede, e aqui tem a possibilidade de passar os cabos por trás ou por baixo. A novidade nesse aparelho é que ele é touchscreen, então você pressiona na tela para fazer as configurações. Em comparação ao MMZ 601, ele é de 1 CV até 1 CV. O 601 era até 2 CV, e não era touch, tá ok? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro ligar ele, tá? Então aqui na tampinha tem a indicação do tipo de aparelho, que é o 1195N, 127 volts, ok? O modelo 601 ele era bivolt. Agora nessa nova versão tem que especificar na compra se é 127 ou 220 volts, ok? Então não tem essa diferença aí. Então aqui tem a alimentação 1 e 2, no borne aqui 1 e 2 é a alimentação, nesse caso é 127 volts. Aqui ele diz saída para bomba, mas na verdade a gente vai ligar o contator aqui, tá? Então aqui temos o sensor do coletor e o sensor do reservatório. Esse sensor ele não tem polaridade, ok? Então vamos começar por ele aqui. Fazer uma ligação por cima. Tá aí, tá ligado os dois sensores. Então este sensor tem que ser conectado no posto termométrico que vai lá nos coletores, tá? Ou nos discos solares. Este outro sensor ele deve ser conectado na tubulação de água do dreno da piscina, tá? Para poder fazer a medição da temperatura da piscina e a medição dos coletores. Então, como ele é um diferencial de temperatura, você configura a diferença de temperatura para acionar a bomba e a diferença de temperatura para desligar a bomba, tá ok? Bom, então agora a gente vai fazer a ligação da alimentação dele. Então, como ele é 110 volts, eu já deixei preparada aqui uma alimentação.
Ok? Tá ligado aqui. Então eu vou alimentar com 110 volts. Tá? Vamos ver se dá para enxergar aí. Então ele é touch. Então a gente utiliza aqui da tela para fazer a mudança das opções. Então esse M aqui é de manual. Então eu passo aqui, ó, a configuração para off, desligado, manual, ou seja, ele aciona a bomba, e automático, que depende da configuração que você fez para ele funcionar por diferença de temperatura, tá? Todo o controle é feito para acionar e cortar esse acionamento da bomba, tá? Então a bomba ora liga, ora desliga. A função dele é essa, é ligar ou desligar a bomba, tá? Então tem algumas situações que ele tem que ligar e outras que ele tem que desligar, tá? Então a primeira coisa que a gente configura é essa função SP aqui, ó. Essa função é para a temperatura chegar numa determinada temperatura, que é o que você deseja que fique na sua piscina. Então, por exemplo, vamos deixar aqui com 30 graus. Tá? Então a gente utiliza aqui da setinha para baixo e para cima para aumentar e diminuir a temperatura. Então esta função SP, o que ela vai fazer? Quando a temperatura no reservatório alcançar 30 graus, ele vai desligar a bomba, tá ok? Isto no modo automático aqui, tá tudo em relação ao modo automático. Se por acaso acontecer algum problema na conexão dos sensores ou no próprio sensor, danificar o sensor, vou tirar aqui, vou tirar esse primeiro aqui. Ele vai indicar aqui no display erro e vai informar que é no sensor da temperatura 1, do T1, que é o sensor do coletor. A mesma coisa acontece para o sensor do reservatório. Então eu tirei aqui o cabinho só para exemplificar. Então ele acusa erro e indica que é no T2. Vocês perceberam que se não houver mudanças aqui no touch, depois de um tempo ele desliga a iluminação, diminui a iluminação, tá? Mas é só pressionar novamente que ele volta a iluminação que foi configurada em uma das opções, tá? Bom, o que a gente vai fazer? Antes de programar, eu vou fazer uma ligação do contator. Eu já expliquei em outro vídeo o que é um contator, tá? Então eu vou fazer a ligação, vou deixar gravando para vocês verem como é que é. Vou utilizar um motor de corrente contínua aqui mesmo, só para exemplificar, tá? Então eu tenho aqui, ele já está ligado no negativo, e eu vou fazer o jampeamento aqui do positivo, tá? Eu vou utilizar um contator para vocês entenderem como que faz para ligar no caso da bomba, tá? Então esse contator é um contator de 2 polos, tá? Então ele pode ser utilizado em uma bomba 220. No caso aqui eu vou utilizar apenas um polo,
Só para exemplificar. Ok, então tá ligado aqui. Tá? Quando alimentar a bobina, vai fazer o fechamento e vai ligar o motor. No caso da piscina, a bomba do sistema de aquecimento solar. Então vou pegar aqui mais 2 cabinhos para poder fazer um jumper aqui da alimentação da bobina. Como é corrente alternada, não há necessidade de identificar a polaridade, tá? Fase ou neutro aqui não tem problema, que ele vai energizar da mesma forma, ok? Então se eu fizer o fechamento aqui pelo aparelho no modo manual, o que ele vai fazer? Ele vai mandar 110 volts aqui, tá, para o contator, que por sua vez vai fechar o contato e vai ligar aqui o motor. No caso da piscina, a bomba de circulação. Então vou passar aqui para off e agora para manual. O manual é on, a bomba ele acusa aqui como bomba ligada. Então no caso aqui, ó, ele ligou o contator e o contator por sua vez fechou o contato que alimentou o motor. Ok? Então eu vou deixar aqui no modo automático. Uma informação importante é o seguinte: você compra o seu MMZ, o seu controlador de temperatura, conforme o seu contator. Se você tem um contator 110 volts, você precisa de um aparelho 110 volts, porque ele vai fornecer aqui a mesma alimentação que está entrando para alimentar o aparelho, tá ok? Então entrando 110 volts, ele vai fazer o jampeamento de 110 volts aqui, tá? Se você tem um contator 220 volts, tem que ter um aparelho 220 volts, tá? Para ele mandar as duas fases aqui, ok? No caso esse é 127 e o contator também. Bom, vamos lá, vamos pegar aqui o manual para a gente seguir. Tá, então a primeira opção aqui eu já expliquei para vocês, que é a SP, que é a temperatura do reservatório. A gente deixou configurado aqui em 30 graus, tá ok? Então significa o quê? Que a temperatura na piscina, vamos dizer assim, na piscina, né, mas seria o reservatório, se ela alcançar os 30 graus, ele não vai ligar mais a bomba do sistema de aquecimento, ok? Então eu vou fazer uma programação aqui da configuração, vou fazer uma programação da configuração de acionamento da bomba, tá? Então eu vou segurar aqui, ó, a tecla P pressionada por alguns segundos. Ele pede um código, tá? Uma senha, é 162. Se você segurar pressionado, ele vai mais rápido. 162, pressiona P novamente. Então ele entrou aqui na função 1. A função 1 é a diferença de temperatura para acionar a bomba, tá ok? Então aqui você, você aperta aqui o P para entrar nessa função para poder configurar. Aqui, ó, mais ou menos. Então eu vou deixar 2 graus só para a gente fazer, ó, um teste aqui, tá? Então quando tiver uma diferença de temperatura de 2 graus, ele vai ligar a bomba.
Então eu vou para a função 2. A função 2 é a diferença de temperatura para desligar a bomba. Então aqui já está até 1 grau, eu vou deixar essa temperatura mesmo para a gente fazer os testes. Então significa o quê? Que lá no sensor do coletor, que é esse daqui, a hora que começar a subir a temperatura, vamos supor que a piscina esteja a 20 graus. A hora que chegar a 22 graus lá no coletor, pela função 1 aqui, ó, 2 graus de diferença, ele vai ligar a bomba. Aí o que vai acontecer? O sistema de aquecimento vai entrar em operação, a bomba vai circular a água mais fria da piscina, passar pelos coletores e trazer a água mais quente de volta para a piscina. Com isso, vai chegar um ponto que a água lá no coletor vai estar mais fria. Então ela vai começar a diminuir a temperatura. Então quando chegar aqui, ó, na função 2, a 1 grau, ele vai desligar a bomba. Tá certo? 1 grau de diferença. Então se a sua piscina está com 20 graus lá no coletor, saiu o sol, começou a esquentar o coletor, foi para 21, 22, ligou a bomba, ele traz aquela água quente, começa a cair a temperatura, 22, 21, ele desliga, tá ok? Certo. Só que lembre-se daquela opção SP, o limite nosso é de 30 graus, então a piscina não vai ficar mais quente que 30 graus, porque o limite que a gente configurou lá foi de 30 graus, 30 graus, isso. Vamos para aqui para a terceira opção. Essa função é de anticongelamento. Você vê aqui no manual, ó, vamos seguir aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas aqui, ó, temperatura de anticongelamento. O que ele faz? Se numa noite fria chegar nessa temperatura que está configurada aqui, por exemplo, 5 graus, ele vai ligar a bomba, porque na maioria das vezes a água da piscina está mais quente do que a água que está dentro do coletor. Então ele leva uma água mais quente e não danifica o coletor, tá? Porque o fato de congelar a água dentro do coletor, ele vai expandir e estourar a tubulação ou a mangueira, se for disco solar. A próxima opção aqui é a F4. F4 é a temperatura de sobreaquecimento. Mas sobreaquecimento do que? Ele é para proteção. Mas proteção do que? Da tubulação. Se você tem uma tubulação de PVC, por exemplo, e a temperatura lá no coletor, no caso aqui está configurado com 70 graus, você pode configurar qualquer temperatura. Se alcançou 70 graus, ele desliga a bomba. Para quê? Para a bomba não pegar essa água que está muito quente no coletor e mandar para a tubulação e, por algum motivo, estragar a tubulação. Tá ok? Então essa é uma função de proteção, né, contra sobreaquecimento. Tá certo? A próxima função aqui é a indicação que você quer que fique no display, tá? Que fique mostrando na tela aqui do aparelhinho. 0 é a temperatura que está lá no coletor. 1 é a temperatura que está no reservatório, que está na piscina. E 2 é a diferença entre eles, tá? Eu deixei configurado aqui 0, que seria a temperatura que está nos coletores, para a gente fazer um teste depois. Mas por padrão ele vem com configurado para o reservatório térmico. A função 6, que é uma função nova, daqui para frente não tem nos outros, no outro modelo, que é o 601. Então são funções novas. Essa F6
ela define o set point. Na verdade é uma proteção para você não configurar aquela opção de SP maior do que você colocou aqui. Então vamos supor, você não quer que passe de 35 graus lá no SP. Se você colocar 35 graus aqui, você não vai conseguir aumentar mais lá, tá ok? Então ele é uma função de set point, tá certo? Pelas configurações de fábrica, ele vem como 99.99, ou seja, ele deixa que você coloque qualquer temperatura lá no SP, tá? Então vamos deixar assim. A função set, ela serve para fazer uma espécie de calibração, é um offset do sensor do reservatório, do sensor que está na piscina. Então se ele estiver marcando aqui, por exemplo, que a piscina está com 20 graus, mas com um outro termômetro você vê que está 19 graus, você pode ajustar por aqui, calibrar, para que fique mostrando a temperatura real, tá? Então essa é a função 7. A função 8 é a histeres de controle. O que é isso? Na opção de sobreaquecimento, ele tem um valor de desarme. Então, por exemplo, se a temperatura que estiver lá naquela função SP for alcançada, por exemplo, a gente deixou configurado com 30 graus. Suponhamos que esquentou a água da piscina até 30 graus. Quando que ela volta a operar automaticamente? Por padrão está 2 graus aqui, então você consegue configurar isso daí agora, tá? Isso é chamado de histeres. Então você consegue configurar quantos graus de diferença para poder retomar a opção de automático na configuração SP, ok? Então se chegou a 30 graus, tem que esperar chegar a 28 para ele voltar ao modo automático, tá? A função 9 ela é uma opção contra sobreaquecimento da piscina no acionamento manual. Essa é uma opção nova também, que funciona o seguinte: se você colocar em modo manual, lá em on, o que ele vai fazer? Ele vai ligar a bomba e vai ficar ligada por no máximo 6 horas, tá? Por padrão ele fica ligado por 6 horas. Porém, você consegue, por esta opção F9, deixar habilitado uma proteção contra sobreaquecimento, certo? E essa proteção é justamente aquela SP. Como você está colocando em modo manual on, deixa entender que você quer que ligue a bomba e nada desligue. Mas se por acaso você fez isso só para fazer um teste e acabou esquecendo a bomba ligada, e esquentar muito a piscina, e se essa opção tiver aqui como 001, que é habilitado, ele vai utilizar da opção SP para garantir que a temperatura não ultrapasse, mesmo no modo manual, tá ok? Agora, se ela tiver como está aqui 0, então está desabilitado. Então se você passou para on, colocou lá no modo manual on, vai ficar circulando. Ele vai trazer água quente para sua piscina, ela vai esquentar até 6 horas, tá? Que é o que o aparelho aqui deixa no modo on ligado, tá? Então se tiver
muita incidência solar, vai esquentar muito sua piscina, tá? A função 10, ela é o ajuste do backlight, da luz de fundo do display, tá? Então o valor padrão aqui é 100. Então você pode